Ueia, a nova música do coletivo Candeeiro, é uma música gospel de fato ou é uma música sabor gospel? Ela carrega elementos de outras religiões e o pessoal que gostou está certo, quem criticou está errado ou está certo também. Além disso, o pastor Iago Martins está correto de defender a música e o Rodrigo Mussolini, será que ele está totalmente equivocado ou será que ele tem razão em criticar a música? Se você quer descobrir, a gente vai conversar sobre isso aqui neste vídeo. E para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, eu sou cristão e artista também, trabalho histórias em quadrinhos. Essas daqui são minhas histórias em quadrinhos autorais e você está no canal Comics Review, tanto quanto no canal Amigo Jesus também, porque esse vídeo, né, ele encaixa nos dois canais. Como você vê, um canal de cultura pop e cristianismo, e o Amigo Jesus é um canal de teologia. Então aqui a gente vai juntar um pouco esses dois temas, porque querendo ou não, a música é cultura pop, mas ela também carrega aí um pouco de teologia. Então seja bem-vindo a qualquer um dos dois canais que você está assistindo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Vamos conversar um pouco sobre esta música. Eu não vou fazer bem uma análise sobre ela, até porque se você for ver nas redes sociais, está lotado de análise e tem muita gente analisando, né, essa música aí, né, esta obra artística. Então eu acho que se eu for analisar será uma coisa redundante. Eu vou fazer mais um comentário artístico com aquele embasamento que eu conheço de arte e também teológico, né, como estudante de teologia, também já estudei teologia, já formei em teologia também, então eu vou fazer aí um comentário sobre isso, esse auê todo que essa música acabou causando aí nas redes sociais, né? Só para inteirar rapidinho aí, essa música ela foi acusada de carregar alguns elementos que não são evangélicos / protestantes, mas que tem a ver aí com as religiões de matrizes africanas. Inclusive em determinada parte da música são citadas dois personagens, que é um cara chamado Zé e uma mulher chamada Maria, que alguns dizem ser uma entidade chamada Zé Pilintra e talvez uma outra entidade chamada Maria Padilha, né? O pessoal que fez a música argumenta que na verdade não tem relação com isso e que os dois são duas pessoas comuns, ou seja, os evangélicos comuns, aqueles evangélicos que vão nas igrejas, o que a sociedade não aceita e tudo mais, e aí há essa discussão. E muita gente argumenta, né, que os cristãos que não entenderam essas músicas, eles são burros, eles não são inteligentes, eles não entendem metáfora. Mas aí eu quero colocar uma coisa que é muito interessante também, que a gente precisa entender. Que não é só alguns cristãos que entenderam elementos de outras religiões nessa música. A gente tem muita gente de religiões de matriz africana que também entenderam a música com elementos das suas próprias religiões, como a gente vê aí. Eu vou tentar colocar, se eu conseguir achar, porque eu vi, mas como eu tenho um pouquinho aí de déficit de atenção, não sei se eu acabei salvando esse comentário. Mas se eu conseguir salvar, eu coloco aí na tela um comentário de uma moça, né, dizendo que ela conseguiu achar elementos da religião dela na música, mas só que o próprio pessoal ali tentou desmentir, comentou desmentindo e tudo mais. Mas se as próprias pessoas que não fazem parte da religião evangélica / protestante, mas que faz parte de uma de matriz africana, também confundiu a letra, será que de fato os evangélicos são mesmo burros ou será que é uma coisa que realmente tem a ver com a letra? E a letra ela tá tanto assim de duplo sentido que até as pessoas que não são de outras religiões estão entendendo. Nessa equação, eu acho que a gente precisa colocar também essas pessoas, porque uma coisa que eu entendo como artista é que quando você faz uma arte, você também tem que considerar um pouco o que as pessoas vão entender ou não, né? O que as pessoas ali elas vão levar em consideração ou não. Então, se até pessoas de outras religiões estão entendendo de modo diferente, será que só os evangélicos aí podem ser chamados, né, de desprovidos de inteligência, como o pessoal acaba aí chamando, né, porque não entendeu a metáfora da música? E uma coisa que acaba acontecendo, será que evangélico não entende a metáfora? Eu acho que se fosse assim, algumas músicas não fariam sucesso no nosso meio, como por exemplo a música do próprio Marcos Almeida, Rockmaker, né, que é uma música completamente lotada de metáforas e de referências,
tanto do cristianismo quanto do mundo secular e até mesmo aí das questões aí da ciência. E fez sucesso, muita gente gosta. Se fosse assim também, o Salomão do Reggae não faria sucesso aqui no Brasil. E não só o Salomão do Reggae não faria sucesso. O próprio Apocalipse 16, com suas metáforas, não faria sucesso. Eu acho que já não é tanto nesse clima do pessoal não entender metáfora. Porque se fosse assim, essas músicas não fariam sucesso. E é aí que a gente entra num outro patamar, numa outra escala de comentários, é que essa música, o pessoal faz a referência ali do próprio Maria e do próprio José ser os cristãos comuns. E, gente, quem não são os cristãos comuns da nossa igreja, senão as irmãs do coque e os homens de oração que tem nas nossas igrejas? É a figura mítica, folclórica, que mais aparece nas igrejas, é simplesmente as irmãs do coque e os irmãos de oração, que muitas das vezes vão naquelas igrejinhas de bairro e sobem monte e que oram. E se a música ela faz referência a essas pessoas, e elas que são as pessoas na qual a música acaba se referindo, como aqueles na qual Jesus chamou, que a sociedade não chamou, como o pessoal coloca como principal referência dessa música Lucas 14, que é a passagem do banquete, por que então, quando essas pessoas acabam interpretando a música e acabam às vezes criticando a música, o pessoal acaba criticando eles e falando mal deles? Ah, esse daí falou isso porque é burro, ah, esse daí falou isso porque não é inteligente, ah, esse daí falou isso porque não entendeu a metáfora, porque é preconceituoso, é xenofóbico. Mas a música não é para eles? E se é para eles e há essa crítica porque eles entenderam dessa forma, então eles são que tipo de personagem na música? Eles são um personagem que é colocado na música, mas é colocado só para fazer ali uma média na música, só para falar que foi colocado, mas na hora que eles tomam uma atitude eles são duramente criticados. Então será que de fato o pessoal que fez a música ou que defende a música, eu creio que não é o pessoal que fez a música, mas o pessoal que defende a música tá tendo ciência de que está criticando muitas das vezes o pessoal que é colocado como cristão simples? E aí eu falo, será que de fato há uma importância nesses cristãos simples que são colocados aí na letra dessa música, ou simplesmente está lá para fazer média ou para colocar alguma coisa de virtude na música? Porque é isso que a gente acaba vendo. Porque querendo ou não, o pessoal que entendeu a música de uma forma é o pessoal que muitas das vezes é ou deveria ser referenciado na música. Será que eles não deveriam ser tratados com mais respeito pelo pessoal que de fato gostou da música? É uma coisa que eu coloco. E ainda por cima o pessoal ainda diz, né, que o cristão brasileiro ele tem preconceito contra a brasilidade, contra músicas que têm o ritmo brasileiro e que eles gostam mais de acordo com as músicas de worship que são inspiradas no U2, Imagine Dragons e no Coldplay. Mas, gente, uma coisa que acontece que a gente precisa, será que isso é verdade mesmo? Por quê? Porque há um bom tempo o irmão Lázaro fez sucesso com as suas músicas ali, né, do ritmo baiano. E não só isso, a gente tem o próprio Sandro Nazireu fazendo sucesso. E se você for pegar a maior parte das músicas que são cantadas hoje nas igrejas, principalmente as músicas pentecostais, gente, não há ritmo mais brasileiro que aquele. Muitas parecem até um forró, então eu não acho que seja um preconceito contra a música, mas eu acho que é mais algo voltado a uma letra ambígua, que quer dizer uma ou outra coisa. Mas será que invoca algum demônio, alguma coisa? Eu vou continuar falando com você acerca disso ali no final do vídeo e tudo mais, mas antes eu quero te falar algo também, que foi o que o pessoal falou, que de certa forma o cristão não entende metáfora. E, gente, uma coisa que acontece é o seguinte, eu posso até dar um pouquinho de razão, porque tem hora que o cristão não entende metáfora mesmo. Como por um exemplo, recentemente eu lancei um vídeo aqui no meu canal de uma animação de uma tirinha minha que eu fiz, né? Como eu sou desenhista, uma animação do Amigo Jesus. A tirinha tá passando aí, depois se você quiser assistir o vídeo da tirinha, eu vou estar colocando aqui no card para você ver. Onde muita gente não conseguiu interpretar. E era uma tirinha muito simples.
de interpretar. Tirinha não, né? É um desenho animado muito simples de interpretação. Então, de certa forma, a gente também vê um pouquinho ali a questão do pessoal não conseguir interpretar algumas coisas que são colocadas. Mas eu vejo assim, de uma visão de artista de que faz arte, é o seguinte: a gente também tem que levar em conta que vai ter pessoas que não vão conseguir interpretar a nossa arte. E se não conseguir interpretar a nossa arte, a gente não tem que ficar com raiva, mas a gente tem que ajudar as pessoas a entender aquilo que a gente quis passar, porque a arte passa uma mensagem. Ajudar as pessoas a entenderem aquilo que se foi colocado e aquilo que a gente quis passar de valor para elas. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Antes de criticar, antes de chamar as pessoas de burras, antes de chamar as pessoas de preconceituosas, ou simplesmente falar, porque o pessoal é preconceituoso, por isso não entendeu, por que então eu não explico aquilo que eu tentei colocar? Por que então eu não explico aquilo que eu coloquei, aquilo que eu transcrevi, aquilo que eu desenhei? Que é uma coisa muito interessante, porque infelizmente hoje a gente vive na geração que inclusive a própria Netflix, quando vai escrever roteiro, coloca para os roteiristas que eles devem fazer cenas fáceis para que as pessoas entendam, porque elas estão mexendo no celular enquanto assistem televisão e aí não conseguem pegar aquilo que está colocando, a nuance que está sendo colocada ali na série enquanto isso está acontecendo. Então eu acho que isso deve ser levado em consideração mesmo. Mas será que tudo isso que eu acabei de falar não isenta a questão da música? Será que de fato a música está certa, está errada? Minha opinião agora, para encerrar esse vídeo, eu acho que é invocação de demônio e tudo mais, eu não acho que seja algo que tenha muito a ver ali com invocação a algo. Eu acho que para ser isso, o pessoal que fez, né, o Marcos Telles e as pessoas que participou, deveriam estar muito louca da cabeça para fazer como diz os mineiros, né, fazer um trem desse, né? Mas eu vejo que é muito mais uma música feita para abalar a rede social, gerar um comentário e fazer todo mundo comentar da música e fazer o coletivo candeeiro ficar em alta, do que necessariamente ser algo aí que invoque alguma coisa, né? É óbvio, eu não coloco a mão no fogo para ninguém, eu não afirmo e falo, não é para isso mesmo, com toda veemência, mas ao mesmo tempo eu não coloco a mão no fogo falando, né, tentando defender, porque eu dou ali um pouquinho de ponto de interrogação. Mas o que eu prefiro acreditar é muito mais uma música para pegar e para causar um auê, né, que é o que significa auê, e o Marcos Telles é inteligente, né, ele sabe disso, causar um auê nas redes sociais, e causar esse burburinho e causar discussão e o pessoal discutir do que necessariamente ser isso. Agora, o tempo dirá o que realmente essa música quis dizer. Se daqui pra frente, né, o pessoal do coletivo candeeiro continuar dando mole, continuar fazendo músicas com um significado dúbio, fazer referência, aí realmente vai ser confirmado aquilo que muita gente desconfiou. E aí, se for confirmado aquilo que muita gente desconfiou, será que a gente vai dar o braço a torcer, a pedir desculpa para essas pessoas? E para finalizar realmente aqui, eu vejo um pouquinho de visão política marxista nessa música, quando se fala ali da questão do opressor e do oprimido. E uma das coisas que eu coloco e que eu sempre falo é o seguinte: o evangelho não precisa de nada mais. O evangelho é suficiente. A Bíblia fala que Jesus, ele é a plenitude da divindade, né? Ele é a plenitude, está lá em Colossenses, né? Se a plenitude é Jesus, então Cristo é o suficiente para tudo. Se Cristo é o suficiente para tudo, o evangelho não precisa de uma outra visão complementar para ajudá-lo, porque Cristo já é o suficiente. Ele já é o suficiente para resolver os nossos problemas. Ele já é o suficiente para resolver as nossas diferenças sociais. Inclusive em Lucas 14, que diz o texto de inspiração da música, Jesus ele chama aqueles que são rejeitados pela sociedade, mas não é na cabeça do que a sociedade tem que é rejeitado, mas aqueles que realmente são rejeitados. E se a gente for parar para pensar, rejeitado é todo aquele que um dia foi escravo do pecado, mas que foi chamado por Jesus, porque de fato Jesus ele escolhe sem olhar aquilo que as pessoas são, se é rico, se é pobre, se é feio, se é alto, se é
bonito, se é magro, se é gordinho, ele escolhe porque simplesmente ele ama. E ele ama verdadeiramente as pessoas porque ele sabe que nenhum de nós pode entregar para ele aquilo que ele mesmo entregou, que é a nossa salvação, que é a sua própria vida. Qualquer esforço que a gente faça para tentar devolver a Jesus aquilo que ele nos deu, a gente não vai conseguir. Ele sabe que a gente ele sabe que vai ser que a gente não vai conseguir. Por quê? Porque o amor de Jesus, ele sempre vai ser maior do que todos os nossos esforços. Isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar santidade, a gente tem. Mas uma coisa que a gente precisa entender é Ele que nos escolhe. E Ele nos escolhe não porque somos bons, mas porque Ele nos ama. Ele nos escolhe porque nós somos esses rejeitados. Essa é a mensagem de Lucas 14 que eu acho que deveria ter sido mais enfatizado na música. Eu quero saber de você o que você acha dessa música. Você concorda com ela? Você concorda com essa análise que eu fiz? Você concorda com o Rodrigo Mocelin, com o Iago Martins? Acabou que eu nem acabei falando dos dois, mas eu meio que respondi os dois aí nesse vídeo e tudo mais. E uma coisa que eu quero também lembrar para vocês é de não deixar de ler a minha arte, né? Se existissem heróis cristãos, aqui tá a metáfora, depois eu posso até gravar um vídeo sobre metáfora. No Brasil, será que eles continuariam sendo cristãos? Eu, como trabalhei com jovens e adolescentes, descobri, né, que uma das formas de contar o evangelho para eles é acessando a cultura pop. E através da cultura pop chamar a atenção deles para mostrar que Jesus é o verdadeiro herói. Então, se você tem o interesse de ler, tá aqui embaixo, o link tá na descrição, compra. Não deixa, né, de nos seguir, de se inscrever no nosso canal, aqui nas nossas redes sociais, e comenta para mim qual que é a sua opinião. Você acha que é uma música que de fato é de Deus, uma música sabor gospel, uma música que, como que eu posso dizer, invoca algumas outras coisas? Se você é livre para comentar aqui com todo o respeito possível, e vai aparecer alguns vídeos aqui dos meus próprios canais. Clica, assiste que eu quero continuar essa conversa com você no próximo vídeo. Até a próxima, gente!